Imagina a seguinte cena. Tipo, estar em uma sala cheia de pessoas falando ao mesmo tempo. Luzes piscando, aquele barulho ensurdecedor e, de repente, a voz simplesmente desaparece. Nossa, parece um pesadelo. Pois é, a tentativa de pedir ajuda é desesperadora, mas ninguém entende um som sequer. Esse desespero silencioso é a realidade de muitas crianças com atrasos de linguagem. E aí os pais ficam super angustiados, né? Eles olham para a criança imersa nesse caos e pensam: será que é um problema neurológico grave ou é só uma fase? E essa dúvida paralisa bastante quem está ali no dia a dia. Porque, bom, na medicina tradicional, um raio-x mostra um osso quebrado com muita clareza, sabe? Sim, tá ali na cara. Exato. Mas quando o assunto é o neurodesenvolvimento infantil, a imagem costuma ser super turva. É cheia de ruídos que enganam até profissionais muito experientes. E é exatamente por isso que hoje nós vamos fazer um mergulho profundo nesse tema. Essa análise especial é apresentada pelo canal Estudando Fono. A nossa missão aqui é mapear essa confusão que atrasa o desenvolvimento infantil para entender como a fonoaudiologia tenta desatar esse nó todo. E o ponto de partida para a gente é entender que o cérebro tem um roteiro biológico para seguir, que é bem apoiado na neuroplasticidade, mas assim, ele esbarra em várias barreiras simultâneas ao mesmo tempo. Barreiras tipo o que exatamente? Influências auditivas, cognitivas, sensoriais, emocionais. Mas o ambiente, no fim das contas, é o grande maestro de como essas peças todas vão se encaixar. Sabe que pensando por esse lado, me vem muito a imagem de uma orquestra sinfônica. Como assim? Tipo, imagina que a seção de cordas desafina porque o teatro tá caindo aos pedaços. Digamos, por causa de um ambiente com estresse tóxico ou até privação afetiva. A sinfonia inteira desmorona, né? Com certeza. A música inteira vira um caos. Então, o que me faz questionar é até que ponto um ambiente caótico não mascara os problemas reais? Será que estamos olhando para uma bagunça externa e julgando que é um defeito inato da própria criança? Olha, essa é a armadilha perfeita, de verdade. Um ambiente de estresse constante afeta diretamente como a criança recebe e expressa a linguagem. Entendi, gera meio que uma ilusão clínica. Isso, cria-se um falso positivo. O cérebro da criança pode até estar com potencial intacto, mas ele reage ao caos imitando sintomas de transtornos que parecem muito profundos. Espera, vamos parar aí. Se o ambiente dita as regras desse jeito, a gente tem que falar do grande elefante na sala que os nossos materiais de base apontam. As telas. Ah, sim, o grande vilão moderno. Pois é. Quando a gente observa uma criança hiperconectada, vemos aquela pobreza pragmática, sabe? Aquela dificuldade de usar a fala no convívio social e, nossa, muita falta de contato visual. Uhum, é muito comum. A minha dúvida é a seguinte: o excesso de telas está literalmente causando autismo nas crianças? Porque, assim, isso soa um pouco extremo. E é extremo mesmo, porque as telas não causam o transtorno do espectro autista. Mas aqui está o perigo real. Elas mimetizam o transtorno com uma perfeição absurda. Nossa, mimetizam? Como? É que a criança recebe tanta dopamina passiva das telas que acaba perdendo o interesse pelo esforço que é a interação humana. E o quadro vira uma bola de neve gigante quando a gente adiciona os hábitos orais deletérios. Hábitos orais, tipo o uso prolongado de chupeta ou de mamadeira. Exatamente isso. Mas peraí, qual é a relação entre chupar chupeta e parecer ter autismo ou déficit de atenção? Parece um salto gigante pra mim. Parece, né? Mas a biologia explica isso certinho. O uso contínuo da chupeta deforma a musculatura e o formato do céu da boca. É o que a gente chama na área de motricidade orofacial. Tá, e essa deformação afeta o quê na prática? Essa alteração estrutural prejudica a ventilação do ouvido médio. Então, a criança acumula a secreção ali dentro e passa a ouvir a vida como se estivesse debaixo d'água. Caramba, e isso bem em uma janela crucial de aprendizado dela. Sim, ela não entende o que falam com ela, parece super desatenta, vive no tal do mundo da lua e acaba se isolando. É bem aí que um problema puramente estrutural ganha o rótulo equivocado de TDAH ou TEA. Nossa, isso é assustador.
A criança ganha um diagnóstico complexo quando, na verdade, ela só precisava de menos telas e largar chupeta para voltar a ouvir direito. Exato. É um diagnóstico precipitado por falta de investigar o cenário todo. Mas olha, diante de um emaranhado que mistura audição, formato do palato e comportamento, como que um único fonoaudiólogo consegue desenrolar isso sem enlouquecer? É simples. Não consegue. E nem deve tentar fazer isso sozinho de jeito nenhum. Desatar esse nó exige sim uma avaliação fonoaudiológica detalhada para apontar o norte. Certo, mas precisa de ajuda. Muita ajuda. A visão clínica real depende da integração multiprofissional. É preciso que a psicologia avalie o comportamento, a otorrinolaringologia resolva a ventilação do ouvido lá no foco e a terapia ocupacional regule as questões sensoriais. Ah, entendi. É um trabalho de equipe mesmo para separar o que é fisiológico do que é só ambiental. O que me leva a uma provocação final sobre o longo prazo. Mana, Se o estresse, o ambiente e a falta de afeto moldam tanto o comportamento agora, esse impacto não fica gravado na biologia da criança de uma forma irreversível? olha, fica gravado, mas não como uma sentença final. E é bem aqui que entra a epigenética do desenvolvimento. Epigenética. Isso. O nível de afeto, a interação e o controle do estresse tem um poder incrível de alterar a própria expressão genética da criança. A epigenética prova pra gente que a biologia não é um destino fechado. Ela responde aos estímulos que recebe, né? Exatamente. O ambiente muda como o DNA vai se manifestar ao longo da vida. Nossa, isso é uma responsabilidade gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, traz uma esperança enorme para quem está ouvindo. Porque o ambiente tem o poder de mascarar problemas, mas também tem o potencial de curar. Sem dúvida nenhuma. Bom, para quem deseja entender como reger melhor essa orquestra do desenvolvimento e não se perder nos falsos diagnósticos, o próximo passo está a um clique de distância. Ah, com certeza. Explorar os materiais completos do canal Estudando Fono é essencial para aprofundar todo esse raciocínio clínico. Afinal, quando se organiza o ambiente e se integra o cuidado, aquele desespero silencioso da criança tentando se comunicar, finalmente ganha voz. E ficamos por aqui com o nosso mergulho profundo de hoje.